Continuando o que nós estamos falando, se nós unirmos todos os pontos, vai dar uma curva. Veja bem, a função de segundo grau, estou confundindo com equação, é sempre uma curva, não é uma reta. E qual o nome dessa curva? É uma parábola. Não vamos esquecer disso, é só lembrar da antena parabólica, que ele tem a mesma forma que essa parábola, tá? Então, o que nós precisamos analisar nesse gráfico? Primeira coisa, a curva dela é voltada para cima. Eu costumo brincar, eu falo as pernas estão para cima, tá? Eu chamo isso aqui de perna, ela tá de perna para cima. Ela sempre vai ser dessa maneira por causa do A. Sempre que o A for positivo, ó, A maior que zero, ela vai ser voltada para cima. Se o A fosse negativo, ela seria de cabeça para baixo, perna para cima, tá? Ou que nem disse a professora lá no centro de mídia, aqui ela tá sorrindo, aqui ela tá chorando. O importante é saber que quando o A é positivo, ela é voltada para cima. Quando o A é negativo, ela é voltada para baixo. E isso eu não preciso fazer o gráfico para saber, basta olhar o A. Outro ponto interessante que nós temos que ver é esse ponto aqui, ó, onde o gráfico corta o eixo Y, tá? Onde corta o Y. Ele corta o Y no ponto o quê? 3. Quem é 3 nesse ABC aqui? É o C. Então, ela sempre vai cortar no ponto C. Ou seja, ela corta, vou pôr entre aspas aqui, que é intercepta, né? Mas é muito grande a palavra. No C. Qualquer parábola. Então, eu não preciso estar fazendo todos os gráficos para me saber a concavidade dela, se é para cima ou para baixo, e aonde ela corta o eixo Y. Outra coisa, aonde ela corta X é sempre a raiz. Ela está cortando X? Não, ela não chegou perto do X, porque quando deu menos 1, aqui deu quanto? Menos 2, aliás, desculpa, 2, né? Então, o que acontece? Essa equação é aquela cujo delta, se a gente fosse resolver, é negativo, ou seja, não tem raiz. Quando a gente for fazer a conta, o delta dela vai dar o quê? B ao quadrado menos 4AC, estão lembrados? O B lá é quanto? 2. 2 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 3. Delta vai ser 4 menos 12. Menos 8, lembra? Não existe raiz. Por isso que esse tipo de função, ela não corta o eixo X. Se ela cortasse o eixo X, eu teria raízes. Então, revendo, o A da função me dá sempre a concavidade, se ela é para cima ou se ela é para baixo. O C me dá sempre aonde o eixo Y é cortado. Esse é o ponto C, tá? O B não faz muita diferença. O que me faz mais importante para nós é o ponto A e o ponto C. Espero que tenha ficado claro. Então, quando eu tenho uma função de segundo grau, se eu quiser fazer o gráfico, eu dou valores para o x, substituo, tiro os pares ordenados. Aí, com os pares ordenados, eu ponho no gráfico. Realmente é difícil fazer uma parábola, porque nós não temos mão firme para isso. Eu não tenho mão firme para isso. Mas a gente sabe qual é o movimento dela. E um outro ponto interessante, quando ela está voltada para cima, que nem esse caso aqui, ela vem decrescendo, ó, ela vai decrescendo porque ela está de cima para baixo, até esse ponto. Desse ponto em diante, ela começa o quê? Crescer.
Então, veja, esse ponto aqui é chamado ponto de mínimo. Ah, o que que é isso? É o menor valor dela, tá? Em compensação, se ela tivesse voltada para cima, ao invés de ponto de mínimo, a gente teria ponto de máximo, porque ela faz isso, ó. Aqui seria o quê? Ponto de máximo. Então, vamos ver se eu consigo resumir. Ela é voltada para baixo se o A for negativo. Ela é voltada para cima se o A for positivo. Se o A é positivo, ela tem ponto de mínimo, é o menor valor. Aí ela começa a crescer outra vez. Exatamente o contrário daqui. Se ela tá para baixo, ela sobe, ela cresce, cresce, cresce até aqui, que é o ponto máximo dela. Então, nós dizemos ponto de máximo. Daí para frente, ela começa a decrescer, tá? Depois, no outro vídeo, eu vou ensinar a calcular esse ponto de máximo ou de mínimo, ok?